Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca do jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou o Thiago Teodoro. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima e para você seguir a gente nas redes sociais, somos @podcast Estamos Bem no Instagram e @estamosbempod no Twitter. No programa de hoje, aquele sobre lidar com as críticas. Bom dia! Bom dia, benzinho, que está aí na luta, né? Que tá no busão, tá no metrô, tá no carro, tá em casa ainda e tá atrasado, corre, precisa chegar pro trabalho. Eu sou essa aí. Gente, antes de começar o programa mesmo, esse sobre lidar com as críticas, que a gente recebeu muitos depoimentos de pessoas dizendo que até gostavam de receber críticas. Eu ri, obviamente. Eu duvido. Temos alguns recados, né, amiga Bárbara dos Anjos? Eu adoro que ele construiu tudo pra jogar pra mim, né? Adoro. É que tem esse negócio que eu não sei explicar. Gente, estamos no PicPay. Se você quiser apadrinhar este podcast lindo para manter ele vivo e ongoing. Chique, hein? Você pode escolher você pode virar um padrinho oficial, um benzinho do nosso coração. Todos são, mas os que estão lá no PicPay têm um lugarzinho especial no nosso coração. É só entrar no site ou no aplicativo do PicPay, procurar pelo Estamos Bem. Ali tu vai encontrar vários programas de assinatura de 5, 10, 15, 30, 35, 45. Tem todas essas faixas? Eu não consigo. A pergunta é verdadeira? É verdadeira, não é atuação Polishop, é verdade. E aí tem, desde receber o programa primeiro, até entrar num grupo com a gente no Telegram, entre outras coisas, ajudar a gente a escolher. Este assunto de hoje foi votado no grupo do Telegram. Foi o que ganhou a disputa com o outro que a gente não vai contar pra nós. Que a gente vai fazer esse programa. Então acha a gente lá no PicPay, colabora e bora. Bora. A gente vai começar com uma nova sessão praticamente, que chama Estamos Bem Explicando. Gostou do nome? Gostei, amiga, arrasou. Que bom. O que aconteceu? No podcast passado, tivemos situações de discordância. E aí a gente criou de conflito de opiniões. E pros benzinhos que já acompanham a gente há algum tempo, eles sabem o que é hashtag Michelle Obama. Quando a gente chama Michelle Obama, a galera já ficou tensa, já está ligado o que está acontecendo. Mas as pessoas podem ter aterrissado, como aconteceu aqui com o Vitor, que ele não entendeu. Ele falou, gente, vou ler o que ele escreveu. Lê que eu acho maravilhoso. No podcast 34, o Thiago e a Bárbara citaram várias vezes a Michelle Obama, mas sem contextualizar. Agora eu digo, os loucos, né? Eu já ouvi a maioria dos episódios e até li o livro da Michelle Obama. Que é muito legal. Que o Thiago comentou uma vez que estava lendo, mas não entendi. Ou pelo menos não entendi muito o que eles estavam querendo dizer quando mencionaram ela ao falar de força de vontade, né? Olha... Se puderem tirar essa dúvida, eu ficaria agradecido. Como que foi o episódio Michelle Obama? Era algum episódio sobre carreira. Isso. Né? E aí, eu li o livro da Michelle Obama e falei o certo. A Bárbara não leu, falou o errado. Então virou essa história. Ah, entendi. Eu li o livro, tá? Enfim, eu li o livro e ainda não concordo com o Thiago. Foi uma das vezes, Vitor, que a gente discordou. Que a gente não só discordou, como a gente teve ali uma pequena rusga. E as pessoas ficaram até nervosas escutando. Enquanto a gente concorda em discordar, a gente usa esse Michelle Obama como um meme, É uma brinks, né? E para nós, a gente chama a Michelle Obama, quer dizer que é isso. A gente tá brincando dentro da nossa briga. Tá bom? Tá bom, é sobre Vitor? isso. Quem tiver outras perguntas, pode mandar pra gente, que a gente vai mandar no Estamos Bem Explicado. Obrigado por essa crítica. Eu achei essa crítica eu achei boa, porque a gente ficou falando. Crítica construtiva existe? Existe. Eu, assim, apesar do que a gente falou antes de começar, gosto de receber críticas e tal. Eu não gosto. No trabalho, eu gosto. Mais do que... Não sei, tu perguntou no Stories, né? Perguntei e 80% das pessoas disseram que sabem lidar melhor com críticas no trabalho do que na vida pessoal. Isso eu acho que é legal da gente falar. Eu acho que eu sei lidar mais... Não sei. Eu odeio críticas. Odeio críticas. E é engraçado que como uma pessoa que tem dificuldade de receber críticas, que está aprendendo a receber críticas... Falei igual o Alberto Roberto agora. Que está aprendendo a receber críticas, eu também não sei fazê-las. Então, uma coisa vem com a outra pra mim. Claro. Não, eu acho que assim... da vida pessoal, quem te dá a crítica... Depende muito de quem tá te fazendo a crítica, né? Mas...
no trabalho, quando é uma coisa que vai te fazer crescer, que é uma coisa realmente do trabalho, do que tu fez, e não, talvez, de uma atitude, de uma coisa da tua personalidade, do teu jeito, coisas que tu é e, sei lá, num primeiro momento, tu pensar, mas eu sou assim, azar. Claro que tudo é possível desconstruir e mudar. Mas quando é alguma coisa de resultado ou de processo, eu acho essa crítica super importante no trabalho. Eu acho que essa crítica que vai no objetivo é sempre a mais fácil. Mas, às vezes, o fato da gente existir num ambiente como a gente no trabalho ou fora dele, pode gerar críticas. Aí você tem que ter meio uma segurança do que você faz de como você age, se isso prejudica as pessoas. Vou contar porque essa sugestão de programa apareceu. A maioria das vezes a gente decide as pautas, algumas juntas, alguma coisa aconteceu com o Thiago, alguma coisa aconteceu comigo. E eu recentemente recebi algumas críticas na internet. A internet é impressionante, né? Olá, aí, internet. Você ouve esse programa, internet? É pra você esse recado. No primeiro momento, tu lê aquilo, eu juro assim, no primeiro momento eu fiquei, na verdade, o que me despertou não foi... raiva. Não foi. Foi, será que eles estão certos? Você pensou isso? Eu pensei isso. E aí eu quis perguntar para as pessoas, não porque como na internet, nas redes sociais... Na rede mundial de computadores. As pessoas falam o que elas querem, a gente também tem que cuidar muito que opinião de quem vale, né? Quais assim? opiniões e as opiniões de quem que valem ser escutadas. Eu gosto de receber críticas, eu vim pensando sobre isso. Mas eu quero absorver as críticas que valem a pena. E aí eu tava vendo, eu já indiquei a Brené Brown aqui, sou fã dessa mulher, que é uma estudiosa, psicóloga. Aliás, o meu, pra ficar melhor, passa por ela. Eu achei uma coincidência isso. Ah, é? Desculpa, eu perdi aqui. A Brené Brown é uma... Tá dormindo, Jojo? Ai, hoje sou eu que tô dormindo. Chegou a minha vez, porque Jojo. de manhã... Gente, a verdade é que eu acho que o mais difícil, enquanto a Bárbara tá procurando aqui, eu sonhei, pela primeira vez eu sonhei antes do programa que a gente tava gravando o programa. Eu achei isso tão curioso. Pois é. E aí no programa, eu abri o programa falando uma coisa que, no meu sonho, que eu queria ter falado na hora de abrir, mas a gente tinha muita coisa pra dizer, e eu achei essa frase muito boa do meu sonho, que era, acho que o mais importante, onde a gente tem que chegar com esse programa aqui mais do que aprender a ouvir críticas, entender por que elas servem, o que a gente faz com elas, entendeu? Sim. É uma coisa que eu quero descobrir nesse programa com você e com quem tá ouvindo a gente, que alguém me falou uma coisa, o que eu faço com isso? Sabe como chama o programa da Micaela? Ai, gente, que arruma a casa das pessoas. Eu amo esse programa. Gente, a Micaela tá até numa série incrível com os youtubers, que ela tá arrumando a casa dos youtubers. Ela tem a cesta amarela, a verde e a vermelha, entendeu? Uma cesta do que você joga fora, uma cesta do que você guarda. E aí eu quero saber como decidir, entendeu? Como escolher o que eu levo pra mim e o que eu não levo. Que eu acho que era isso que você ia falar um pouco quando você... Na verdade, assim, primeiro vamos dizer que o programa da Micaela chama Santa Ajuda. Santa Ajuda. Ai, Santa Ajuda, amiga, obrigado. Gente, a minha mente. A Brené Brown é uma pesquisadora, ela é cientista social, ela tem todos esses cursos aí que o Bolsonaro quer cortar. Curso de humanas. Desculpa, gente, não era pra falar de política, mas é que pra mim, nesse momento... Inevitável. Né? Faltou força de vontade. Ela é uma pesquisadora da Universidade de Houston e ela estuda há 16 anos empatia, vulnerabilidade, vergonha e coragem. Eu falei muito dela no programa de insegurança. O TED dela é um dos mais vistos do mundo. Eu vou falar mais dela no final do programa. Por quê, né? Porque ela é o meu pra ficar melhor. Mas, de adianto, quando ela fez esse... Ela conta que quando ela fez esse TED, ela recebeu muitas críticas. E ela falou, né? Até a Brené Brown recebe crítica, gente, então. E aí ela disse que em algum momento o marido dela falou pra ela assim, não vai entrar na internet. Não vai ver as coisas na internet. Ela, claro que eu não vou ver na internet, né, gente? Mentira. Vocês acham que eu sou o quê? Eu estudo isso, eu sou uma pessoa que tem pedigree, não, né? PhD nisso. Então acho que eu vou ficar me preocupando com o que as pessoas falam na internet? Só que ela foi, e aí... Dá vontade. Escutou das coisas mais absurdas. E aí, no meio do limbo dela ali, da internet, ela foi fazer várias coisas, não vou dar muitos spoilers, mas enfim, ela ficou meio triste, ela foi ver Downton Abbey, aí ela disse que acabou a série, sabe aquela coisa que tu faz que tu não tá pronto pra voltar pra realidade, aí tu começa a pesquisar, este castelo existe na vida real? Ah, sim, né? Inevitável. Aí disse que ela pesquisou, quem era o presidente dos Estados Unidos nesta época?
E ela chegou numa frase do Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt. E eu quero ler uma frase um pouco grande, mas eu acho que nesse momento que tu falou, o que a gente faz com as críticas, Que elas estão aí. pote vermelho, pote amarelo, pote verde, a primeira coisa que a gente tem que fazer ao lidar com as críticas é separar, e é isso que eu falei, quem vale ouvir críticas. Quem merece criticar a gente. Isso já é uma decisão. Exatamente. Ou não, as pessoas vão criticar, mas de quem você merece absorver essas críticas. Mas aí, até essa decisão envolve um pouco de discernimento que às vezes na emoção do momento a gente não vai ter, né? Mas aí vem Theodore Roosevelt e diz: não é o desse meu xará. não é o crítico que importa, nem aquele que mostra como o homem forte tropeça, ou onde o realizador das proezas poderia ter feito melhor. Todo o crédito pertence ao homem que está de fato na arena, cuja face está arruinada pela poeira, pelo suor e pelo sangue. Aquele que luta com valentia. Aquele que erra e tenta de novo e de novo. Aquele que conhece o grande entusiasmo, a grande devoção e se consome em uma causa justa. Aquele que ao menos conhece, ao fim, o triunfo de sua realização. E aquele que, na pior das hipóteses, se falhar, ao menos falhará agindo excepcionalmente, de modo que seu lugar não seja nunca junto àquelas almas frias e tímidas que não conhecem nem a vitória nem a derrota. Ou seja... Quer me criticar? Faz melhor. Não, vem fazer também. Vem fazer também, não é faz melhor. Olha, não é faz melhor. Mas não tem isso, cara. Criticou, faz melhor. Não é isso. É assim, ó. Eu não vou aceitar crítica de quem tá em casa, escondido num usuário anônimo e botando ali, sei lá, no caso da Brené Brown... Ai, que gorda. Sim. Ou, essa mulher deveria fazer tal coisa antes de aparecer. Sim. Tipo, quem é essa pessoa? Essa mulher, por exemplo, a Brené estudou 15 anos vulnerabilidade e culpa e tarará até chegar lá pra fazer o TED. Sim. Aí as pessoas vão fazer críticas. Óbvio que, num primeiro momento, machuca. Mas ela disse que assim, eu não vou me aceitar ser criticada por gente que não sabe o que eu tô vivendo, que não tem respaldo pra falar o que tá falando. E tá falando... preciso lembrar disso nessa hora, né? E uma outra coisa que acontece comigo, que acontece também com os haters da internet. A gente já falou sobre isso. Muitos só querem atenção. Ah, sim. Muitos. A crítica do hater da internet... Não bate gente, pra ti. não bate. Eu acho que assim, é um negócio que veio e que faz parte. Eu acho que tem coisas que acontecem no dia a dia... que são... Eu não tô falando que a internet não é importante, tá, gente? Enfim, estamos todos lá. Mas tem coisas que acontecem no dia a dia que são muito mais, pelo menos pra mim, difíceis de lidar. Por exemplo, você já recebeu uma crítica e a partir dessa crítica mudou um comportamento? Sim. Tipo, você lembra quando aconteceu isso? Sim. Eu já recebi críticas, por exemplo, de... ser muito mandona de pessoas próximas da minha família. Já recebi críticas de não deixar os outros falar. Isso eu tô tentando mudar, às vezes não é sempre que eu consigo. Então, esses foram alguns comportamentos que eu mudei. Então, eu te perguntei porque eu tô pensando aqui, quando foi que alguém me fez uma crítica e eu mudei? Não consigo lembrar, você lembra? Então, eu falei isso, eu já falo alguns de ser muito mandona. Não, no meu caso mesmo. Não. Mas você critica, você sabe criticar, sabe chegar pra alguém e falar assim, fulano, olha, esse seu comportamento foi errado. Eu faço contigo às vezes. Faz, é verdade. Não adianta muito. Não, tô brincando, tu fala, é verdade. Não sei se tu muda. Pra mim é dolorido falar é verdade. Tipo, tem que reconhecer que eu estava errado naquela situação. Pra mim não é fácil. A gente tem que ver de quem, pra mim isso, primeiro eu passo de quem vale escutar as críticas. Sim, nesse definimos caso, isso. Pessoas que te conhecem, Brené Brown fala também, além das pessoas que estão lá na arena fazendo também, são as pessoas que gostam de ti, independente de você ter errado. É uma crítica que vai te ajudar a ser melhor, né? Não é uma crítica tipo, Não, aqui tem a gente... ranço do Thiago. Aqui a gente trabalha com melhorias, não com piorias. A gente trabalha com melhorias. E aí, me autocitando, uma vez minha mãe fez uma crítica. Olha, quando a pessoa começa a se autocitar, significa que ela ficou importante na internet, viu? Não, nem é isso. Mas é porque geralmente eu escuto as críticas da minha mãe, mas dessa vez ela fez uma crítica sobre um comportamento meu pessoal. Que eu acho que a gente também, assim, passa pelo negócio de autoconhecimento, a gente entender que a gente não é perfeito. E que as pessoas têm que gostar de ti também, apesar das críticas. Eu acho isso bem perigoso, tá? Porque a gente vive um momento no mundo que tá todo mundo querendo... eu sou assim, você que me aceite. Aí não tem conversa. Mas, deixa eu falar minha frase, vamos ver o que tu acha do que eu falei pra minha mãe. E ela
minha autocitação. Que eu, não sou perfeita e sei lidar com isso. As pessoas têm defeitos e qualidades e eu também. Então, gostem de mim como eu sou ou não gostem, mas eu não vou deixar de ser quem eu sou para agradar ninguém. Posso melhorar, mas não vou mudar. O que tu acha disso? É que eu tô num processo de mudança muito grande. Então, pra mim, não vou mudar, não seria o jeito. Eu acho que tem várias coisas boas nessa situação. A gente quer falar sobre essa situação, mas o não vou mudar, eu não acho... vou mudar, na verdade, não tá. Vou te ser bem sincero. Não vou mudar, não tá na situação. Eu coloquei agora pra Pois tentar é. ganhar pontos. É. Você quis um final retumbante, mas não, eu vou mudar sempre. Eu aceitei isso, eu vou mudar sempre. Mas a minha sensação com relação às críticas... Por que eu botei esse não vou mudar, gente? Mas Olha... é bom que a gente abriu uma nova discussão. Tá. Que eu acho... sou o agente da minha mudança. Às vezes eu não consigo respeitar. Vai ser bem insuportável agora. Eu não consigo respeitar o que as pessoas me falam, porque eu acho que tá no meu controle. O que você tá falando? Você não vive a minha vida. Mas isso é um pouco autocentrado Eu também, sei, né? estamos aqui fazendo uma autocrítica. Uma jornada coletiva. Tem uma coisa importante do aceitar as críticas, que é a autocrítica, né? E tem uma coisa assim também. Eu faço muita autocrítica, eu acho que às vezes até demais. Existem dois tipos de pessoas, né? Existem as pessoas que não sabem aceitar críticas. Tem as pessoas que se rendem às críticas. E que é isso que eu tô falando. Eu não vou... Algumas coisas eu acho que eu tô certa, entendeu? Não é só porque a pessoa falou... Como diria a tua avó Bernadette, quem tem boca fala. Quem tem boca fala o que quer. Então passa por um processo de autoconhecimento, de saber assim, olha... Eu gosto de falar alto. Eu gosto de rir alto. E eu gosto de falar muito. Isso faz parte... Eu não vou deixar... de rir e de expressar minhas vontades. Eu posso, talvez, claro, prestar atenção se o outro quer falar também. Não, mas aí você entra em adequação. Tem lugares que você não vai poder fazer isso. Mas eu não vou começar a falar baixo. Não. Eu gosto de ser assim. Pra mim é um jeito de expor minha felicidade, minhas vontades, minhas opiniões. E quem gosta de mim, eu cheguei num momento da minha vida, e eu acho que eu passei por isso graças a Deus, não sei. Não sei, estamos aí discutindo Deus também nesse programa. Já estamos no 35º. Ele vai e vem aqui, né? Eu sempre tive pessoas que gostaram de mim, do jeito que eu sou, e me apontaram coisas que eu podia ser melhor. Eu acho que o que pega, eu não vou também mudar só pra agradar os outros. Tem gente que passa por esse lugar, entendeu? Eu acho que aí a gente chega num lugar que é a pessoa que é escrava das críticas. E tu falou uma coisa lá de que como tu não sabe receber críticas, tu também não sabe... fazer. Aí é muito ruim, porque você engole muito sapo, né? E tem um jeito... A Carol Miralha me passou uma frase... Outra frase, mas gente do céu, mas tamo que tamo hoje. Vamos lançar um livro Estamos Bem, Minutos de Sabedoria. Que eu achei boa. Tá, que isso é essa uma oportunidade. dica pra quem não sabe criticar. A Carol não sabe criticar? Não, Ah, bom, ela sabe, né? Seja um incentivador de pessoas. O mundo já tem críticos demais. Na verdade, é um jeito... Tô aqui pensando na frase, calma. De interpretar a crítica. Porque tu pode falar, por exemplo... Ai, Thiago, essa camiseta tá horrorosa. Por que tu usa camiseta assim? Vai tomar no cu, vou responder. Ou, Ti, sabe aquela camiseta que tu usou outro dia? Não, tá com essa camiseta hoje. Não tá boa, eu sei que não tá boa. Que eu nem passei, mas assim, eu não vou perder meu tempo da minha vida passando roupa Thiago, mais. ninguém tá falando da camiseta. Entendeu? Já tô me criticando no programa agora. Não, eu falar assim, tipo... aquela camiseta que tu tava ontem tava tão bonita, fica tão bem. Ti, tu deveria usar mais azul. Em vez de falar que aquela é feia, você fala que a de ontem era bonita. Pode ser. Acho errado, porque às vezes você tem que ajudar seu amigo e falar assim, amigo, para. Você tá acabando com a sua vida, com essa roupa. Tá furada, tá estragada, não usa mais. Então o Ariano, na verdade, ele é um bom... Eu descobri, o Ariano ele é bom de fazer crítica, porque ele quer te ajudar. Tem uma boa intenção ali. Mas a boa intenção, às vezes, pode sair errado, dependendo da pessoa. Exato. Um ariano criticando um canceriano, acabou, entendeu? Até porque o canceriano nunca vai entender, entendeu? Vai chorar o Dantas. Vai levar pro pessoal. Não. Gente, eu tô na quarta gravação de podcast entre Wandas e Estamos Bem, que a gente dá uma lascada nos cancerianos. A gente vai fazer essa retratação, fazer um programa que a gente vai falar que o canceriano é legal, na verdade. Mas eu acho os cancerianos legais, só que eu acho que... Tipo quem? O Dantas, a Júlia. O Dantas tá em avaliação ainda, vamos ver se ele é legal mesmo. O Dantas é o máximo. Subir a hashtag aí, o Dantas é o máximo. Então aí, tem o seguinte, então eu já sei a minha colaboração nesse programa. Quanto gente tem no programa? 60 minutos, eu descobri minha participação na gravação de hoje, que é, eu sei criticar as pessoas. Mas, Thiago, eu acho que tu tem que saber quem tu pode criticar desse teu jeito. Porque pra algumas pessoas... Tu acabou de falar no começo que tu não sabia criticar. Ah, mas eu descobri que eu sei... Gente, isso aqui é uma jornada coletiva.
Não, Thiago, eu acho que dependendo do jeito que tu critica e quem tu critica, a pessoa vai ficar só magoada e às vezes não vai conseguir nem escutar. Tem um caso, que eu não posso citar nomes, passando pro trabalho. Quer que eu te fale de quem Não, é? eu vou descobrir. Essa é uma amiga minha que foi criticar uma funcionária dela. E a guria tinha uma coisa de admiração com a chefe e de querer fazer as coisas bem. E quando ela viu que ela estava errando e a chefe foi falando os erros, a guria começou a chorar. Chorar. Né? E ali pra mim tava um exemplo claro de uma pessoa que não sabe lidar com as críticas. E de Mas não tinha uma pessoa que não sabia criticar também? Não, eu acho que talvez não saber criticar aquela pessoa. Sim. Mas também às vezes tu chega num limite que é o que tu falou, cara, tu tem que falar do jeito que tu consegue e tal. Mas olha que coisa, eu acho que a gente abre uma porta para uma nova discussão dentro desse programa que é no trabalho. E muitos dos casos que chegaram eram no Sim. trabalho, você reparou? Como a gente recebe uma crítica de trabalho e entende que ela é do seu trabalho e não leva pro pessoal. Isso é muito difícil. Porque às vezes você termina um projeto. Como é que era aquelas coisas que as pessoas fazem que a gente não faz? Eu adoro. Termina uma apresentação. Eu amo esse exemplo. Depois as pessoas mandaram e-mails que fazem a apresentação. Você termina uma apresentação, você se esforçou, você ficou até... Aliás, ontem eu fiquei até... Ficou até gostem do que eu vou fazer. Fica até 10 da noite fazendo aquele negócio. Aí vai pro teu chefe olha e fala... Não é isso, sua apresentação está ruim. É muito difícil nessa hora não levar pro pessoal. Parece que a pessoa tá falando que você é ruim e não a apresentação. Porque geralmente... Como separar? É difícil, porque geralmente... Como ter essa força de aguentar a crítica e falar, não é comigo, eu sou um bom profissional. Nesse dia eu não consegui entender o que meu chefe queria e errei. Eu acho que é isso aí que tem que pensar mesmo, que tu falou. É isso aí, gente. Eu sou maravilhoso. Não é à toa que eu tenho esse podcast com a minha amiga aqui. Não, eu acho que a gente tem que tentar separar e saber que nós somos... Sabe como a gente sabe que nós somos várias coisas? Sim. Temos vários aspectos da nossa personalidade. Então, tu pode ser um grande profissional, um péssimo fazedor de apresentação. Eu não sou muito bom de apresentação, Mas não quer dizer que toda a tua carreira tá em jogo, né? Tu pode aprender. Sim. Mas eu acho que alguém tem que te falar que, olha, tu fez errado. É uma situação em que você fica muito... vulnerável mesmo, né? Que é você, você acha que você vai arrasar e não arrasou, Mas né? voltando lá para aquele nosso programa de insegurança e na Brené Brown, que eu sou devota... Chegou muita gente por causa do programa de insegurança, né? Bem-vindos. É na vulnerabilidade que a gente cresce também. Então a gente pode aproveitar as críticas e entender quando elas vêm, quais fazem sentido e no que tu pode mudar. E sobre o trabalho, tem uma pesquisa que foi publicada pela Harvard Business Review. Eu vi que você colocou isso na pauta. Que fala sobre feedback. Feedback é um elefante branco no mundo corporativo. Gente, a feedback nada mais é aquela call que você marca pra decidir o budget. Feedback é uma crítica. Vamos chamar feedback, de crítica. É, porque as pessoas... O Thiago deu esse exemplo dessas coisas que as pessoas usam em inglês quando tem palavras perfeitamente... Pois é. Compatíveis em Então vamos português. fazer uma ligação para decidir o orçamento do projeto, entendeu? Então... É o famoso retorno. Isso, muitos chefes evitam... Nessa pesquisa publicada pela Harvard Business School... Não, pela Harvard Business Review... muitos chefes evitam dar falam que muitos chefes evitam dar o retorno positivo. Ah, isso é uma coisa que a gente aprende quando vira chefe, sabia? Porém, os funcionários esperam isso. Eles não querem ouvir comentários... E aí, que legal. Eles querem ouvir comentários tipo... Foi bom por causa disso, disso e disso. Então, 43 pessoas entrevistadas esperam apenas elogios como retorno. 57% afirmam que esperam um feedback mais rígido dos chefes. E por que a maioria prefere isso, né? Porque pelo menos 72% dos entrevistados explicaram que uma crítica pode ajudar melhor o desempenho do trabalho. Só que aí não é assim, não é um feedback, não é que tipo, não rolou essa apresentação. Olha, faltou isso, todos os dados estão aqui. Eu acho que ela tá muito bem estruturada, tem todas as páginas que precisa, só que faltou isso, isso e aquilo outro. E aí tem um negócio que é engraçado. Quando eu fiz a enquete lá no Instagram do Estamos Bem, 80% das pessoas disseram que preferem receber crítica no trabalho. Porque no trabalho, o feedback é uma instituição. A gente sabe que faz parte do trabalho receber crítica. Lidando bem com isso ou não, né? É esperado. O feedback. As pessoas até querem receber o feedback, depois elas descobrem, aí você dá o feedback, elas não querem depois. Eu não sei se eu queria não queria, fiquei triste. Mas
engraçado como na vida pessoal as pessoas não transformam, não acreditam na crítica como instituição. E é na vida pessoal que ela é mais importante. Eu acho né? que é importante nos dois. Mas é que na vida pessoal, às vezes, você pode estar magoando uma pessoa que você ama, um cônge, como diz o nosso ministro da Justiça. Né? Um namorado, uma namorada, uma mãe, um pai, um irmão. Nessa hora você tem que estar aberto para que se essa pessoa que te ama foi falar com você, dizendo que aquela sua atitude não foi errada, eu acho que o mínimo que você tem que fazer é refletir sobre aquilo. Eu acho que a gente não dá muito valor pra isso, entendeu? Aí já vira uma briga. As pessoas levam muito pro lado pessoal, não. As pessoas levam muito pra um tom de, tipo... como se estivesse te desvalorizando em vez de querendo te valorizar. Exatamente. Às vezes é só uma percepção que aquela pessoa que gosta de você tem, que é pra você ser uma pessoa mais legal, melhor, né? E ainda uma outra coisa, às vezes é só porque tu realmente magoou uma pessoa que gosta de ti. E aí você errou e você tem que saber que... Gente, tá uma asma muito complicada nesse programa, mas estamos aí, tá? Tá, o outono tá pegando todo mundo. O outono em São Paulo, olha, o outono é sempre igual. Inalação, essas coisas. Isso a Sandy Júnior não contaram. Essa parte aí das folhas caem, mas ninguém conta que o outono é sempre igual. Asma, inalação, dor de cabeça. Tosse. Como é que chama aquele negócio lá? Sinusite. O outono é isso. O que eu tava falando? Que quando tu errou, às vezes é uma crítica de alguém que errou, e aí você tem que admitir que você magoou a pessoa, que você foi puta de um escroto, entendeu? Que você foi lá e falou uma coisa ruim pra alguém que você gosta. E aí, cara, você tem que ter autoestima e humildade de reconhecer que errei, mereço essa crítica e mais, abrir a sua boquinha e dizer desculpa. Aí tem gente que dói pra pedir desculpa. E assim, e mais do que tudo, eu acho que quando a crítica vem de alguma coisa que tu fez pra uma pessoa e ela não gostou, se a pessoa é tua amiga, tua familiar, alguém que tu gosta, de saída, aquilo já tem que ser valorizado. Verdade, né? Então, assim, eu gosto muito de ti. Se tu fez uma coisa pra mim que me magoou e eu tô passando isso pra ti de volta, eu posso até, tu pode até falar, mas, Bárbara, acho que tu tá errada. Te falei o que eu achava e pronto. A blusa tava feia mesmo, tu tava tipo mulambenta no shopping. Mas você concorda que dificilmente isso vai acontecer entre duas pessoas que têm alguma intimidade, algum carinho pela outra? Não, Thiago, porque tu tem que aprender. Eu tenho algumas amigas, eu tô pensando em duas aqui, que eu tenho que falar de um jeito diferente. Sim. Aí que eu falo pros outros. Eu acho que é assim. E eu fui aprendendo durante essa amizade, desenvolvendo essa amizade e entendendo que pra ti, por exemplo, eu posso falar coisa de um jeito, tipo, de uma piada, kkk, que tu vai rir. E vira uma discussão super importante sobre a vida. Exatamente. Sim. Eu sei que contigo funciona assim. Com algum outro amigo, eu tenho que sentar. Falar, olha, fulano, vamos sentar aqui, eu preciso te falar. Vamos tomar uma que eu quero te falar umas coisas. Olha, eu não gostei quando tu falou comigo daquele jeito. Eu acho que tu anda muito tal coisa. Com outros, eu tenho que falar de um jeito muito mais sensível. Mas eu descobri uma coisa sobre você agora te acompanhando na internet que eu não sabia. E tem a ver com o que a gente tá falando agora. Você postou no Instagram o negócio do potinho dos medos. Eu vi agora vindo aqui de manhã pra cá. Aí em um dos potinhos dos medos tá uma coisa do tipo assim, vamos falar mais tarde? Mas na verdade eu só reproduzi o potinho de uma outra pessoa. Você não quis completar esse potinho, porque eu não imaginei, porque eu não gosto do vamos falar mais tarde. Eu não amo vamos falar mais tarde, porque, não, tá? É marcar a crítica. Né? Vamos marcar a crítica. Eu não gosto não do vamos falar mais tarde. Eu gosto de saber qual é o assunto, pelo menos. Então eu falo assim, vamos mais tarde, vamos conversar mais tarde. Eu falo, vamos, sobre o quê? Sobre o quê? Eu também faço isso. Aí fala que é sobre, sei lá, vou dar um exemplo. Vamos falar mais tarde sobre... Não, aí chega mais tarde assim, nossa amiga, você pisou no meu pé ontem. Ou detesto quem marca esse feedback também, que é um feedback besta. Fala na hora, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aleatório, tá? Não, o Thiago já vai ficar, ai meu Deus. Vamos falar, Thiago, vamos falar mais tarde? Sobre o quê? Sobre o jeito que a gente tá fazendo as pautas do Estamos Bem. Sim. Aí depois, mais tarde, a gente conversa. Acho que a gente tá fazendo meio corrido, ou acho que a gente tem que fazer lá, conversar ao vivo. Não sei, tô inventando. Mas você concorda que isso é uma coisa realmente que tem que ter um horário pra ser marcado pra mais tarde, porque é uma grande discussão? Mas eu acho que não pode falar, Thiago, vamos falar mais tarde. Aí eu posso falar contigo sobre tô grávida de novo. Grávida de novo, blá blá blá. Sei lá, vou mudar de emprego, não sei, vou... Cara, tu viajou... Vou parar de gravar o podcast. Cara, tô achando que tu tá... vou parar de gravar o podcast porque tu tá sendo muito agressivo. Porque aí a gente abre a cabeça... Aí você passa 4 horas viajando naquele vamos falar mais tarde. Então, assim, algumas críticas, gente... E aí eu acho que a Bárbara falou uma coisa muito interessante, que é assim... A partir do momento que você vai criando intimidade com as pessoas, você vai entendendo como conversar com elas. Isso eu acho muito legal,
né? Tem um estilo que eu converso com você, não é o estilo que eu vou conversar, sei lá, com a Isa, não é o estilo que eu vou conversar com o Bruno, não é o estilo que eu vou conversar com o Caio. Cada pessoa tem a sua dinâmica. Sim. Eu acho isso legal. Mas tem algumas críticas que, na verdade, também é melhor se pontuar na hora do que você marcar uma discussão pra depois ou ressuscitar a crítica. O que você acha do ressuscitar a crítica? Dá sempre errado, mas Que aconteceu hoje, na semana que vem eu vou te falar, olha, no programa, eu queria te fazer um feedback sobre o programa de crítica. Aí a pessoa já nem lembra o que fez mais, né? Porque a maioria das vezes o que acontece é isso. Algo que passou batido, pode ser, né? Algo que passou batido por mim, teve um impacto super grande em ti. E aí tu me busca isso, traz isso de volta aqui um mês e eu não vou nem lembrar, não tem nem como me defender, saber se eu fiz isso com consciência ou não, Como né? é aquele ditado lá? Quem bate, esquece, quem apanha lembra. Não tem um negócio, um ditado assim? Como Quem é que apanha nunca esquece. quem bate não lembra. É um negócio assim. A verdade é que... E aí eu fico chateado. Eu já recebi críticas de coisas que eu tinha feito depois de muito tempo. Sei lá, na semana passada você fez tal coisa. Na semana retrasada. E aí eu fiquei muito chateado, porque a pessoa ficou chateada comigo todos aqueles dias e eu não pude me defender. Isso é ruim também, né? Então a gente também tem que aprender a criticar, né? É muito difícil, porque saber criticar é você ter a certeza de que você pode falar aquilo pra aquela pessoa e a pessoa vai receber aquilo bem e de que você não tá viajando na maionese. Né? Porque às vezes você vai fazer a crítica pra alguém. Quantas vezes eu quis falar alguma coisa pra uma pessoa, aí quando eu fui falar eu pensei, será que faz sentido isso? E eu acho que o mais importante também, nesse momento de criticar, é o quanto a crítica é pra aquela pessoa, pra algo que ela tem de errado, Sim. ou o quanto a crítica é porque algo te incomodou, simplesmente. Tipo, E aí o problema é teu, né? exatamente. Acontece isso demais. Porque também tem isso, foi aquilo que eu falei da minha frase, quando eu me autocitei. Que é assim, tipo, cara, eu gosto de rir alto. Se tu quer ser meu amigo, tu vai ficar perto de mim, eu vou rir alto. Então, você vai me criticar e dizer assim, nossa, aquela risada da Bárbara alta. Ela é mesmo, gente. Não vai ter muito o que fazer, né? Sabe? É verdade. Inclusive, nos casos, apareceu um pouco isso, gente. Acho que rir alto, não sei se é um exemplo muito besta. Ok, mas- não, se autocitar vai ficar pras memórias desse programa, porque, assim, momentos inéditos. Não, mas eu não sei se o rir alto ou falar alto, tá? É um, Não, é um eu acho que exemplo assim, besta. tem amigos que, por exemplo, às vezes você anda numa amizade que a pessoa sempre faz só comentários negativos. Aí você tem que olhar pra pessoa e falar assim, olha, você sabia que você só faz comentário negativo? Você não tem nada de positivo pra falar sobre as coisas? Aí sou eu fazendo crítica. Eu não sou tão legal. Por exemplo, eu já fiz essa crítica pra uma pessoa que convivia verdade. comigo. Que assim, você não tem nada de bom pra falar? Tudo que acontece, você só faz comentário negativo. Eu sou mais incisivo, mas eu acho que dá uma luz na pessoa. A pessoa se afastou de mim por um tempo, mas depois ela voltou e me falou, é verdade. Eu sou uma pessoa que tem que tomar cuidado, porque às vezes eu sou muito negativa. Eu já fiz essa crítica também pra uma pessoa e deu certo. Porra, a pessoa só reclama, aí você tem que dar um toque nela, entendeu? O diferente de você, sei lá, eu não conheço, eu tô numa roda, aí tem uma pessoa que eu não conheço, aí eu vou criticar essa pessoa, também não vou. Porque assim, quantas vezes eu vou ver essa pessoa? Entendeu? Que energia que eu vou investir Exato. criticando alguém que não é nem relevante na minha vida, Sim. né? Só pra gente finalizar, que eu acho que a gente falou bastante da vida pessoal, passou pelo trabalho, e eu acho que o negócio do trabalho que eu tô É muito falando, importante. tá instituído, a gente falou da pesquisa da Harvard, que algumas pessoas esperam, mas na hora do vamos ver, né? Não gostam. Aí tem um passo a passo com umas diquinhas da Fast Company de o que fazer na hora de receber críticas, né? Então eu tô parado lá e alguém vai me criticar. O que eu tenho que fazer? Isso aqui foi uma matéria que eu peguei na Exame, então ela é muito focada no trabalho, mas acho que algumas coisas a gente pode aproveitar na vida pessoal também. Sim, podemos fazer esse mix aí. A primeira que eu acho que vale pra tudo é controle seus sentimentos. É difícil, isso é muito difícil, Não né? chorar, ou também tem gente que reage com raiva. Com agressividade, Com agressividade, né? eu acho que- Fecha a cara, fica de mau humor, cruza os braços. Toda a body language é errada, né? Acho que nessa hora tu tem que... Claro que não dá pra receber as críticas rindo, porque tu vai parecer um psicopata, né? Um louco. Tem isso também, né? Pode, tô adorando. Não Mas eu acho que tu precisa. pode fazer aquela cara de tipo, estou refletindo. Pra mim adianta muito. Eu não consigo, a gente já falou disso em outros programas, eu transpareço demais, mas eu respiro fundo e continuo ouvindo a crítica com a cara um pouco feia, mas... A outra é, escreva o que foi dito durante a conversa. Isso Essa é bom. vale muito pro feedback do trabalho, a crítica, né, do trabalho. Mas às vezes pode valer pra vida pessoal. Depois de uma conversa com seu namorado, namorada, ou com seus pais, ou com sua melhor amiga, ela te fala algumas coisas e tu, putz, tu tá Olha. muito reclamona.
tu tá muito mandona. Tu sempre... Não faz mal anotar. Você sempre pode olhar pra aquilo e lembrar daquela atitude, assim. E é um jeito de refletir sobre a coisa, né? Não é que você vai ficar se martirizando, mas você vai lembrar, pô, é verdade. Ou quando você for fazer aquilo de novo, você vai lembrar que tava aquilo escrito no papel, sabe? Eu acho bom. A outra é, esclareça o que for necessário. Tira as dúvidas da crítica, né? Que vem junto com a seguinte, que é não economize nas perguntas. Faz pergunta. Então, assim, mas tu tá dizendo que eu sou muito negativa quando eu falo da situação do país, porque tá ruim mesmo. Ou tá dizendo que eu sou muito negativa porque eu reclamo todo dia do trânsito, ou sei lá, tipo, tô dando os exemplos, né? Sim. Ou no trabalho, é um chefe que fala, não gostei disso, e tem muito chefe assim. Muita gente no trabalho, chefe ou colega de trabalho, que fala que não gostou de uma coisa e não fala por quê. No trabalho, principalmente, você tem que perguntar, tá, mas que ajuste que eu tenho que fazer aqui? O que você esperava disso que eu entreguei? Isso é fundamental, porque senão você ouve a crítica, se sente um bosta e volta pra tua mesa e não sabe o que tem que fazer. Porque você não perguntou para onde que era aquela apresentação, aquele projeto tinha que chegar. Então pergunta. Peça ajuda. Sempre. Que eu acho que é legal, assim, tu pode, por exemplo, se tu for receber uma crítica no trabalho, reflete com um amigo teu do trabalho, da equipe, que passa pela mesma coisa. Aí se a crítica for na vida pessoal, isso também vale, né? E geralmente as pessoas que não gostam de receber críticas não pedem ajuda, porque elas vão receber mais críticas ainda. E alguém vai dizer, ele tá certo. Exatamente. Então ela tem esse medo de receber mais uma crítica e diz que vai resolver sozinho. Aí o que acontece? O aprendizado da vida, a jornada coletiva que é a vida, morre. Porque você fica isolado na tua, não resolve o teu problema. Então, assim, receber uma crítica, fala com as outras pessoas. Às vezes as outras pessoas percebem a mesma coisa que essa pessoa te criticou. E aí você vê que tem que mudar de atitude, né? E aí, refletindo, talvez, por exemplo, com um chefe, a gente tá falando do trabalho, tu não pode fazer, talvez, tem um nível de reflexão que tu pode fazer ali na mesa do feedback com o chefe. Não dá pra você ficar lá, Descartes, na mesa do chefe, entendeu? E não dá pra tu ter, tipo, agora de repente tu vai sair com o teu amigo do trabalho depois ali pra almoçar e fala, putz, o chefe falou que eu ando me enrolando demais. Você acha que eu tô fazendo isso mesmo? Que eu tô passando por cima dele, atravessando algumas decisões. Você acha que eu tô fazendo mesmo isso? Aí a pessoa fala, tá. E aí tu vai poder, tipo, refletir um pouco mais, né? Aí você pega uma sobremesa bem gostosa no buffet do almoço e pronto. Toca o barco. A outra dica é monte um plano de ação, de mudança. A partir daquela crítica, né? Isso. O que eu vou fazer de diferente, né? A partir do que eu ouvi. E aí cada pessoa funciona de um jeito, né? Às vezes alguém coloca no papel metas, às vezes alguém, sei lá, põe um lembrete no celular, né? Cada pessoa funciona de um jeito, mas assim, estabeleça atitudes que vão te fazer mudar aquilo, né? Sim. E por último, essa vale muito pro trabalho, mas eu acho que vale muito pra vida pessoal e poucas pessoas fazem isso. Peça por mais reuniões e acompanhamento. Ah, não. Mais reunião não, gente. Demais. Não reunião. No trabalho é tipo pedir um feedback daqui, sei lá, 3 meses. Melhorei e tal. Mas na vida pessoal eu acho que vale perguntar, porque a gente acho muito raro. A gente não faz, né? Perguntar depois de, sei lá, 1 mês, 2 meses pro teu namorado. Eu tô menos reclamão? Porque eu tô tentando. Tu tá percebendo isso? Legal. Né? Boa dica. Acho que pode ser um jeito da gente tentar receber as críticas de um jeito melhor. E eu acho que o mais importante, é uma coisa que a gente falou no meio do programa, só para fechar aqui e entrar nos casos, é que críticas, geralmente, tirando os haters, as críticas vazias, aquelas pessoas das quais a gente não deve prestar atenção nas críticas, as críticas geralmente vêm de pessoas que se importam contigo e querem te ver melhor. Pois é, a pessoa tirou um momento da vida dela pra olhar pro que você tá fazendo e dizer, porra, o fulano não tá indo pro caminho certo, vou falar pra ele. Porque, por exemplo, o chefe pode te demitir, sabe? E a pessoa que tá ali no seu convívio, às vezes ela pode... ela saiu de um lugar... Às vezes a crítica dela, você vai olhar e vai falar, porra, é mais ou menos isso. Mas ela veio, muitas vezes, de um lugar de carinho, né? De atenção por você. É isso aí. Então, vamos valorizar as críticas. Como que vai ser o desafio desse programa? Aí eu queria te propor um desafio. O quê? Tem uma crítica. Participar dos desafios. Eu preciso, gente. Nossa, eu vou fazer todos os 35 numa semana. Isso eu... Aí depois faz um TED sobre Eu faço um TED sobre fazer desafios. Estamos bem. Quando a gente começou esse programa... Lembra quando a gente começou esse podcast? Lembro, há 35 programas. Há 35 programas? Já vai chegar na nossa idade o podcast daqui a pouco. Olha, parabéns. Na minha já passou, na verdade. Que é... Nem todo programa vai ter desafio. Mas é que bombou, é uma coisa muito legal. Eu pensei, olha. Isso é o Thiago querendo fugir do desafio. Estamos bem com as críticas.
E aí a pessoa Aí filma a o pessoa feedback do chefe. Não, aí a posta. pessoa põe ali uma crítica que recebeu e 3 coisas que ela fez pra mudar. Ó, eu gostei. Você tá ficando boa dessa coisa do desafio aí. Arrasou. Tá bom? Estamos Boa. bem com Vamos as nessa, críticas. gente. Façam os posts, pode ser stories, pode ser no Twitter, uma listinha. Marquem o podcast, usem a hashtag que a gente Essa parte toda acompanha. ele sabe como funciona. E eu acompanho, eu marco os stories. Eu mesmo não faço o desafio, mas eu acompanho bonitinho. Então vamos pro Não Estamos Bem. Inclusive, eu já sei até qual que vai ser meu desafio agora. Eu vou fazer o desafio e vou dar as 3 coisas que eu aprendi. Olha, Não estamos bem. O que é o não estamos bem? é o quadro em que você manda um e-mail para a gente. A gente geralmente compartilha nas redes sociais do Instagram, do Twitter e do Facebook do Estamos Bem o tema da semana. Sim. E ali você vê que tem um e-mail podcastestamosbem@gmail.com para você mandar o seu caso. E aí Que a gente pode ler aqui. Que se você não quiser que a gente leia aqui, a gente lê e não conta pra ninguém. Pode ser uma recebemos devolutiva. isso, né? Recebemos, pode ser ideia de um programa, pode ser uma crítica, que a gente nunca vai ler aqui. Mentira, a gente vai ler aqui e vai melhorar. Tá bom? Vamos pro primeiro caso, é bem curtinho. Vamos. A internet é a terra dos corajosos ou dos sem noção? Dos 2. Olá, benzinhos. Sou o William, tenho 28 anos, sou taurino com ascendência em Áries, lua em Leão e Vênus em Gêmeos. Gente, que combinação boa, né? São vários elementos, como é que chama? A música lá do Cirino Magal? São 4 elementos apunhalando o coração. E o meu caso é o seguinte. Tenho um canal no YouTube e falo sobre o governo, notícias em geral, sobre o universo gay. E quando recebo um comentário ruim, uma crítica, eu fico com vontade de desistir e acabar com o canal. Mas também, né, Ti? Mas também, falando desses assuntos, você escolheu pedrada. Não tô falando que não é pra falar disso, mas realmente isso assim é o dedo na ferida do Brasil. Mas isso acontece em qualquer área da minha vida. Às vezes desconfio de mim mesmo. Quando crio algo, escrevo ou no trabalho mesmo. E a vontade de sumir. E isso vem desde criança, quando recebi alguma crítica na escola ou na minha própria família. O que vocês fariam nesse caso? Putz, gay. Aí passa por uma coisa de autoestima e segurança, certamente. Então, vamos separar as coisas. Tem um momento aqui em que você fala de um problema de uma questão muito prática, que é ter um canal no YouTube e falar sobre governo, notícias em geral e universo gay. Olha, ter um canal no YouTube, isso conversando com vários youtubers, assim, tenho 30 anos de jornalismo. Ter um canal no YouTube é ser criticado e receber críticas, comentários ofensivos o tempo inteiro. Você vai ter que administrar isso. Isso faz parte da profissão youtuber. Isso você vai falar eu não sou youtuber, é tipo influenciador digital, né? Você vai falar com a Carol Pinheiro, com a Fê Catânia, com a Gabi Oliveira, com o Spartacus, com a Bruna Vieira. Qualquer uma dessas pessoas vai te dizer: olha, quando eu comecei, eu tive que aprender a lidar com isso e hoje eu faço assim, assim, assado. Cada um deles achou Encontrou um o jeito. seu A não ser processo. quando você entra num momento de crime, né? Racismo, injúria, essas coisas, você denuncia e as redes vão te dar o suporte. Então, essa questão é prática. Isso vai acontecer, infelizmente. A outra questão é: eu não sei receber crítica em nenhum momento da minha vida. E aí me dá vontade de desistir, de acabar com o canal. Aí entra numa coisa, desconfio de mim mesmo. Aí é uma questão de autoestima. E aí foi aquilo que eu falei, tipo, não é todas as críticas que merecem ser ouvidas. Então acho que tem que Exato. filtrar, o William tem que filtrar de quem tá ouvindo essas críticas. E outra coisa que eu acho muito importante, principalmente pra quem põe a cara a tapa, olha as coisas positivas, né? As críticas positivas, os elogios que tu recebe e faz ali uma estatística, né? Por que a gente não seja a pessoa que só olha para as coisas ruins? Valoriza os elogios que tu recebe também. Então dá um foco, vira o teu olhar para os elogios. Melhor ver o que tá de bom. Porque às vezes tu recebe 10 elogios e uma crítica e fica obcecado naquela crítica. E ó, aí vem aqui uma coisa que eu já falei disso num caso, ou no Wanda ou aqui. Aí você fala aqui, que é uma coisa muito das gays. Minha vontade é de sumir e isso vem desde quando era criança na escola, recebia alguma crítica... Não, desde quando eu era criança, recebia alguma crítica na escola ou na família. Gay, você não é mais a criança da escola. Você é uma gay que tem um canal, que tem coisas pra falar, que tá começando um negócio que você gosta de fazer. Acredita em você. Você não é mais aquela criança que sofria bullying na escola. Você é uma gay dona da tua vida.
É difícil a gente acreditar nisso às vezes, mas toda vez que você achar que você não merece uma coisa que você fez, ou que você está numa situação fragilizada, se lembra que você não está mais, não naquela, né? Você não é mais aquela criança viada, tá bom? Exatamente. Você é uma viadona poderosa agora. YouTuber. Vamos lá? Vamos. O outro caso eu fiquei muito intrigada com esse caso, porque eu chamei de a gay, mas é uma pessoa, tá? O Thiago tá nessa agora. A gay mandou um negócio aqui, vai vendo o que você acha, que eu acho que ela tá se embolando, tá? Tá. Chefe malévola não aceita críticas. Amei o título. Ela mesma que deu. Olá, benzões, tudo bem? Podem me chamar de JP. Tenho 24 anos, sou arquiteto e libriano, com ascendente e lua em Sagitário. Um amorzinho, né? Não, não é. Não, tem Ascendente essa lua em Libra. Sagitário estragou o Libra do mapa. Haha, ela mesma riu aqui. Já faz 2 anos que venho passando apuros no meu trabalho com minha chefe, por ela não saber lidar com críticas. Socorro! Trabalho em escritório de arquitetura de interiores, somente eu e minha chefe malévola. Olha essa gay, é uma gay, né? Chama ela chefe malévola. Comecei como estagiário e no início parecia tudo lindo, até admirava ela. Aos poucos ela foi demonstrando ter uma personalidade difícil de se lidar. Como estagiário, estava aprendendo muitas coisas, porém já tinha muito conhecimento de outras experiências anteriores. Então tinha domínio de grande parte de minhas funções. Porém, tudo que eu produzia era motivo de crítica. Nunca estava bom, sendo que o que eu entregava era tudo o que ela havia pedido. Na época, sugeri que criássemos um padrão para os procedimentos e fui ignorado. Então, a cada novo projeto, tudo era produzido diferente, porque ela mudava tudo sempre. E aí começa o problema. Para mim, o problema começou lá em cima, mas vamos lá. Na maioria das vezes, o que ela produzia tinha vários erros, mas quando eu ia questioná-la sobre o que não estava certo, discutia comigo, e muitas vezes faltou com respeito, gritando e tentando me humilhar só por eu ser um mero estagiário. Isso me deixava muito triste, mas como precisava do estágio, fui tolerando. O tempo passou e final de 2018 me formei, então me tornei colega de profissão. Era teu sonho esse, né? E fui convidado a ser efetivado no escritório. Isso me deixou muito feliz, por ter meu talento e esforços reconhecidos. Achei que a postura dela iria mudar. Só achei, né? Ha, ha, ha. Pelo contrário, piorou. Hoje, basicamente, pelo contrário. Faço projetos sozinhos. Hoje, basicamente, faço os projetos sozinhos, desde o processo criativo até o final do projeto. Claro, você foi contratada, gay. E o que ela faz é apresentar o projeto... Não segurou até o final. Não, não tô aguentando. Ela faz é apresentar o projeto e passear nas lojas com os clientes. Mas só porque ela não me deixa fazer isso. Porém, mesmo os clientes amando e elogiando os projetos, ela continua criticando tudo que eu faço. E quando termina alguma coisa, ela vem colocar defeito, dizendo que não está bom. E o pior de tudo, pedindo para eu fazer alterações que não são executáveis, ou que não fazem parte do briefing do cliente. Só para dizer que tem a ideia dela no projeto. Já eu não posso criticar nenhuma ideia, e muito menos contradizer o que ela pensa, pois já começa a gritar ou fica sem falar comigo. Amo ser arquiteto, mas essa situação me deixa sem ânimo para trabalhar e criar. Já estou procurando outro escritório para, em off, estruturar uma marca minha. Tudo para se ver livre desse serzinho sem luz. Ha, ha, ha. Como devo me posicionar nessa situação? Me ajudem. Me ajudem, aliás, saiu me ajudem, né? Como as pessoas fazem na internet. Por fim, gostaria de agradecer vocês por todo o tempo dedicado ao podcast. Os episódios me ajudaram a superar muitas situações e me fazer evoluir como ser humano e cidadão. É uma ajuda incrível. Olha que legal, né? Legal, né? Vem mais ajuda aí. Já perdi o número de amigos que indiquei para escutar e todos adoraram. Muito bem, piramidou. Bye, Ti. Obrigado por fazerem bem ao meu coração e de todos os perdidos e problemáticos desse nosso Brasil. Beijos de luz. O Thiago tem muita coisa pra dizer pro JP. Vamos começar pela Bárbara, que tá mais tranquila pra lidar com esse caso. Não, o que eu acho, tá? Eu acho que tem uma questão aí de... A gente não sabe o quanto é uma interpretação dele, da história, que tá adorando, né? Ou que tá adorando, não. Que tá, tipo, em vez de adorar a pílula, é o contrário, né? Ele tá adorando esse momento, na verdade. Não tá adorando nada. Eu acho que tem coisas que chefe pede, que não vão... Já falei isso em vários programas aqui que a gente fez sobre carreira, e que não vão ser legais. Ela é a chefe. Eu acho que, por exemplo, enquanto você fala de vamos padronizar algumas coisas.
pode ser interessante, mas o Thiago vai falar agora o que ele quer falar, que ele tá se coçando. Vamos voltar ao primeiro parágrafo desse depoimento, que é ascendente e lua em Sagitário. Ou seja, o signo de fogo aí. JP, é o seguinte, entendo totalmente a sua situação, porém eu não vou te dar toda a razão do mundo nela. Explico por quê. Voltando lá de quando você era estagiário. Ali, no seu depoimento mesmo, a gente vê que quem não aceitava críticas era você. Porque todas as críticas que ela fazia ao seu trabalho, você não concordava, né? Você mesmo disse que não aceitava as críticas, não era ela. Então ali você tinha uma questão de crítica. Obviamente, você queria mostrar muito o seu trabalho, você sabia coisas que você tinha aprendido no mercado e você não teve maturidade para lidar com a sua chefe que estava cuidando do espaço dela ali. Até aí tudo bem, mesmo nessa treta, vocês criaram aí uma dinâmica que, no final, você acabou sendo contratado para ser colega dela. Duvido que ela tenha passado um feedback negativo seu pro RH, dizendo que você era péssimo. Porque se ela tivesse falado que você era péssimo, você não teria sido contratado na empresa. Não, nesse momento que ela queria contratado, que pra mim parece assim, mas peraí, será que ela acha ele tão ruim assim se ela contratou ele? Mas ele tá curtindo a emoção de desafiar a chefe. Porque ele percebeu que tem coisas que ele sabe fazer, que talvez ela não faça tão bem. E aí ele foi pra cima dela. Uma pessoa talvez seja ambiciosa no trabalho, não sei. E aí você vira colega dela e ela continua te pedindo coisas e fazendo interferências no seu trabalho com as quais você não concorda. O que você faz? Aparentemente, manda um e-mail pra gente, que é uma coisa boa, mas fica criando conflito com ela no ambiente do trabalho. Quando você tinha que ter sentado com ela e conversado sobre, tá, mas por que você quer fazer aquela mudança? Por que você acha que isso tem que ser feito? Outra coisa, sobre a chefe ficar passeando nas lojas. Isso pode ser a job description dela. Hoje eu tenho uma posição de chefe. Quando eu não tinha essa posição de chefe, eu tinha uma pessoa que estava nessa posição. Várias vezes eu achava que essa pessoa não estava fazendo nada. Tava só fazendo almocinhos. Bom mesmo é ser chefe, fica fazendo almoço, fica em reunião. Eu que fico aqui me fodendo, fazendo isso, fazendo aquilo outro. E na verdade a pessoa tava pegando picas inimagináveis e galácticas. Sim, isso que ela nunca mesmo. Passou pra você. Porque ela tem outras responsabilidades. Aliás, uma delas não é ficar lidando com a sua grande viagem, trip aí da sua briga com a sua chefe. Acho que você não vai ganhar nada criando esse conflito no ambiente de trabalho, entendeu? Você é um cara que fez o estágio, foi contratado na empresa em que você estava estagiando, o que é muito legal, não é? Demais. E às vezes muito difícil. Quer dizer, e anda muito difícil de acontecer porque ninguém tá abrindo vaga nova. Sim. Então, parabéns, mas assim, olha mais pro seu rabo. É o meu exemplo da natação. Quando eu fazia natação, uma vez minha professora me chamou e falou assim: Thiago, você vai nadar muito melhor se você olhar pra frente e não ficar olhando pra quem tá nadando ao lado de você pra ver se a pessoa tá na sua frente. Então, assim, cuida do seu trabalho, faz a sua parte, tenha discussões profissionais com ela sobre os projetos, sobre o que você não concordar, não só porque você se acha melhor que ela, não só porque você acha que ela não faz nada. Isso eu acho complicado, tá? Entendeu? Tipo assim, no momento que o Thiago já falou tudo, ele tá Levou muito pro emocional. Eu acho que faltou, é isso que eu ia falar agora, eu acho que faltou uma delimitação, tipo, aqui é trabalho. Tudo bem, porque é uma equipe que são só os dois, eu acho que tem coisas que dificultam ali. E às vezes a gente não gosta da pessoa, né? Mas tudo bem, tu tá com um plano B aí de tentar sair, acho ótimo, já que você chegou no teu limite também, às vezes chegou no limite dele, né? Claro. Mas tu tem que ficar. E vamos fazer o estar lá ser da melhor forma possível. E outra, o que a gente falou um pouco no programa, aproveita para aprender alguma coisa sobre você. Que por que essa situação me incomoda tanto? Por que o jeito dela me incomoda tanto? Muitas coisas que incomodam a gente, nas pessoas, às vezes estão na gente. Não tô dizendo todas. Não, mas eu acho que pode ser sim. Eu não cravo tanto quanto o Thiago que a menina, a chefe não tem nenhuma culpa, mas eu acho que Não, eu não disse que ela não tem nenhuma culpa. Eu acho que ela tem culpa. Mas a gente tá conversando com ele. Eu não consigo falar nada pra ela revisar a atitude dela. Né? Então, ele pode ajustar algumas coisas. Eu acho que vale ele ajustar algumas coisas. E principalmente... Não leva pro pessoal, isso, né? Tirar um pouco essa carga emocional tão forte no trabalho. Mas é difícil, é o difícil, desafio. A gente, às vezes, tem chefes que o santo não bate, assim, que é um outro astral, um outro jeito de ver a vida, e extrapola o trabalho, porque, não, estabeleça uma relação profissional com as pessoas que trabalham com você. Difícil, porque às vezes você vê mais essas pessoas que sua própria família. Exato. Então uma coisa contamina a outra mesmo, assim. Não é nem pra ele se sentir culpado de ter sido contaminado, mas é que respirar e retomar a razão, né?
Boa sorte, JP. Boa sorte, JP. Vai dar tudo certo. Se abrir seu escritório de arquitetura, manda pra gente, sabe? Manda as coisas legais também. Não Pra são gente os participar. problemas, né? Pois é. Último caso, gente. Quem critica, amigo é? Às vezes é, às vezes não, né? Oi, gente, tudo bom? Finalmente consegui enviar meu caso para este podcast maravilhoso. Como fiz um detox das redes sociais, olá, episódio 20. Acabo não vendo o tema do próximo programa. Acabo não vendo o tema do próximo programa a tempo e perco o prazo do e-mail. Mas vamos lá. Trabalho na mesma exata função que um amigo de longa data que me indicou para um cargo. Sempre fomos muito próximos, mesmo à distância, então quando essa vaga abriu, me mudei para São Paulo e começamos a trabalhar lado a lado. No começo, me senti um impostor por ter entrado por indicação, mas fui conquistando a confiança das outras pessoas e ganhando mais autoconfiança. Com isso, eu sugeria novas ideias no trabalho e questionava, de novo, saudável? Eu acho que ele tá querendo dizer que questionava de forma saudável. Algumas orientações que meu amigo passava para o resto do time, já que às vezes eu pensava diferente. Com o tempo, eu percebi que estávamos nos afastando e ele começou a ficar estranho. Quando perguntei se estava tudo bem, ele disse que nossa amizade tinha mudado. Misturando as coisas, ele decidiu se afastar de mim como amigo, porque, vamos lá, eu era a pessoa mais difícil com quem ele já tinha trabalhado, era arrogante e duvidava demais da capacidade profissional dele, já que, segundo ele, como amigo, eu não deveria questioná-lo. Só que as coisas não são bem assim. Esclareci que admiro o trabalho dele, mas que um contraponto em algum momento é útil. Além disso, como temos a mesma função, mesmo eu sendo 10 anos mais novo, nossa opinião deveria ter o mesmo peso. Ele rebateu dizendo que já estava lá há mais tempo e que as coisas já tinham sido decididas por ele e não deveriam ser questionadas, eu concordando ou não. Tudo isso me chateou profundamente. Um amigo de longa data rasgando diversas críticas a mim como pessoa e como profissional, ao mesmo tempo que ele não sabe lidar com as críticas a ele. Na verdade, somente contrapontos às ideias. Adoro, ele tá dizendo que é crítica, gente. Tá criticou, pô. Já que eu nunca o critiquei como profissional, apenas Criticou, questionei sim. e acrescentei algumas orientações a dele. Refleti muito sobre os assuntos nos últimos dias juntos com a minha psicóloga e concordamos que eu não preciso ficar tão mal com a situação. Ouvir e aprender com críticas é importante. Eu mesmo acredito que poderia ter acertado o tom às vezes. Mas preciso tomar cuidado para não entendê-las como verdade absoluta. Não são. Como eu me cobro muito, costumo me importar bastante com o que acham de mim, querendo sempre tentar ser uma pessoa melhor. Que bom. Mas não preciso agradar a todos. Ao mesmo tempo, é complicado agradar apenas a mim. Bem-vindo, estamos nesse desafio, amigo. Tem uma linha tênue entre buscar ser ponderado e se preocupar demais com o que acham de você. Esse caso é para mostrar que ouvir críticas com atenção é importante, mas nem sempre precisa se mudar por causa delas. Amores, obrigado por ler meu caso. Desculpe o textão nada amigável pela locução. Vou tentar não me importar em ter mandado um livro para vocês. Um beijo para vocês, Dantas e todos esses maravilhosos ouvintes. Como ele chama aqui? A gente tem que inventar o nome dele. Como ele chama? Pikachu. Pikachu. Ai, gente, que eu tô gravando com a cabeça do Pikachu. Com a cabeça do Pikachu, que é pra pica-pica. O Pikachu meio que começa a história e depois no fim ele diz, já me resolvi. Mas não a se gente resolveu. não concorda. A gente desconcorda, como diria meu irmão Vitor quando era pequeno. Eu desconcordo. Eu acho que você teve a segurança de chamar o seu amigo, dar pitaco, fazer crítica sobre o trabalho dele, e quando ele reagiu, você questionou toda a sua argumentação e se você devia ter feito isso ou não. Você não ficou com essa sensação? Eu fiquei. E eu fiquei com uma sensação de que ele estava errado, sinceramente. Um pouco, também porque, fiquei. Assim, eu acho que, tudo bem, eu acho que tem que receber críticas, os dois estão na mesma função. É difícil mesmo trabalhar com quem é muito amigo, uma relação antes que muda e tal. Mas eu acho que, talvez, numa ânsia de querer botar o seu lugar no trabalho, de querer firmar a sua posição... Pode ter acontecido ali isso. Numa leve competição, ele exagerou. Eu acho que o Pikachu abre um novo programa, que é aquele sobre a reação das pessoas criticadas. Então, assim, você quis fazer uma crítica, veio de um lugar que eu entendo, de amizade, porque você gosta do seu amigo e você queria melhorar o ambiente de trabalho, as entregas de vocês. Você fez uma crítica a ele. Ele reagiu mal. Segue o baile.
da favorita. O que é o baile da favorita? É da Carola. Segue o baile um pouco, Não, mas entendeu? eu acho mais ou menos. Eu acho que... Pode falar. Desculpa. Eu acho que a gente tem que aprender como... Aquilo que a gente falou, tem que aprender como criticar, a pessoa vai se magoar. Eu acho que talvez tem o segue o baile do tipo assim, bom, agora eu já fiz, deixa um tempo pra ele refletir, vamos tentar ir em frente. Sim. Mas, contudo, porém, todavia... eu sei todas as preposições até hoje. A gente... É difícil quando tu critica um amigo ou um funcionário, a pessoa ou chora, ou não pega aquela do jeito certo... ou reage com raiva, ou fica brabo contigo. É horrível. E aí tu não sabe lidar com aquilo. É difícil, pode ser um novo programa. Mas eu acho que o primeiro passo é, tipo, tudo bem, vamos em frente. No trabalho. No trabalho, principalmente, vamos em frente. Mas assim, presta atenção se tu não tem que voltar e dar um tapinha nas costas. Dar uma suavizada no que tu falou, Aí sabe? eu vou te dizer uma coisa. O que é mais importante... Vê, se eu viajar, a gente concorda que eu viajei e também vai seguir. Vai ter o programa 36, tá bom? O que é mais importante? Você estar bem com seu colega de trabalho ou você estar bem com seu amigo? Ai, pergunta maravilhosa. E aí, o que eu acho? Você, do lugar de amigo e colega de trabalho, fez uma crítica ao seu amigo e colega de trabalho. Ele não separou essas duas pessoas, né? E aí ele te respondeu como amigo e colega de trabalho e vocês misturaram essas duas relações. Virou um bololô, né? Virou um bololô. Então, se a sua amizade com ele é muito importante, talvez você tenha que ter mais compreensão como ele reagiu como colega de trabalho, entendeu? Ficou confuso, mas deu pra tirar um aprendizado disso? Não, eu achei ótimo, eu achei maravilhoso. Eu acho que ficou muito uma reflexão boa. Então assim, sabe por quê? Porque aí depois vocês vão, sei lá, padrinho um filho do outro, vão viajar juntos, vão passar o Natal na casa dos outros daqui 50 anos. Vai ficar aquela mágoa. Vai ficar aquela mágoa. E esse trabalho vocês vão trocar, vão trabalhar em outro lugar, entendeu? Então assim, acho que você levou essa questão para terapia e foi muito interessante. Em algum momento eu fiquei com a sensação de que você se imagina no lugar dele, fazendo as coisas que ele faz. Eu pensei um pouco isso. Eu acho que vocês têm um cargo parecido, então ficou confuso. Talvez tenha te dado vontade de fazer o que ele faz, ou tenha te dado vontade de fazer melhor do que ele, mas você é grato porque ele te indicou. Sim. Você tá lidando com todas essas questões. Dá pra ver tudo isso aí no caso, que é, porra, aí vou passar por cima do meu amigo, mas ele me indicou, ele tá 10 anos, ele é 10 anos mais velho, me sentiu um impostor. Você questionou várias coisas. Mas a verdade é, nessa relação aí, se pra você essa amizade é importante, e você trabalhou com esse cara e essa amizade continuou sendo importante, cuida dela primeiro. Eu acho também. E aí no trabalho, talvez você tenha que fazer uma concessão ou outra. Trabalhos vão e vêm, né? Não é? Eu acho também. Ajudamos? Eu acho que sim. Vamos pro Pra Ficar Melhor? Vamos! O que é o Pra Ficar Melhor? Pra Ficar Melhor é a nossa sessão em que a gente dá dicas culturais, atitudes, shows, livros, séries, filmes, exposições. Thiago quer dar tudo isso. Eu já dei um spoiler do que eu vou indicar. Tem relação com o programa, né? Tem relação com o que a gente tá falando aqui agora. E ajuda a levar a discussão para um território da diversão também, tá? Se vocês quiserem indicar, inclusive, pra ficar melhor, manda lá no caso também, uma coisa que vocês estão vendo, né? A gente quer saber. Pode ser. O que você tem aí? E uma seguidora falou que vai fazer um Instagram só com os nossos Pra Ficar Melhor, em breve. Adorei. Em breve vai ser o meu Pra Ficar Melhor. Boa, vai ser o nosso Pra Ficar Melhor. Bom que a gente já tem um no mesmo. Eu já dei um spoiler do que eu vou indicar. É o especial da Netflix, quer dizer, é da Brené Brown, que é essa mulher maravilhosa, essa estudiosa, psicóloga, filósofa, fodóloga, socióloga, que estuda coragem, insegurança, vergonha. Tem um dos TEDs mais assistidos da história. Agora ela fez um especial na Netflix. Ai, tô querendo ver. A Brené Brown, e chama O Poder da Coragem. Ela é muito boa, ela fala muito bem, ela é professora. E aí tem uma estrutura curiosa, assim, meio de... quase de um stand-up. E ela faz piada, assim, durante o programa e tal. Mas é muito profunda as discussões que ela levanta ali. Tem 1h30 e ela fala sobre várias coisas. E ela fala sobre receber críticas e como essa história que eu contei lá no começo do programa, sobre como ela chegou na citação do Theodore Roosevelt e nas críticas que ela recebeu na internet. E ela fala sobre várias outras coisas, sobre as coisas que ela é especialista, né? Sobre vergonha, sobre
coragem, mas ela tem uma passagem que ela fala sobre as críticas me pegou muito, mas ela é maravilhosa, tá? Eu virei, tipo, devota quase dessa mulher. Então, eu acho muito legal o jeito que ela explora as coisas. Ela explora de um jeito científico. Ela organiza sentimentos que a gente tem, né? Ela usa data, que é a expressão em inglês, né? Então, ela usa dados e tabula. Te dou um dado. Ela tabula essas coisas que a gente sente de uma forma muito perspicaz. Então, eu super recomendo o especial dela. Oba, vou ver, já tá lá pra eu ver já. Veja. A minha indicação, gente, eu assisti esse filme essa semana, chama Wine Country. Você já viu Wine Country? Eu vi. É delicioso. Em português é entre o vinho e o vinagre, ou entre o vinagre e o vinho. Em português é Entre Vinho e Vinagre. Ah, tá. É um filme desse ano que é produzido e dirigido pela Amy Poehler, essa mulher maravilhosa. Gente, assistam Parks and Recreation. É produzido e dirigido pela Amy Poehler e é a estreia da Amy Poehler na direção. A gente tem uma amiga que é igual a Amy Poehler, a Camila Borowski. Tem. Esse filme tem, primeiro, a coisa que mais me encantou. Por que eu fui ver esse filme? É porque tem todas as mulheres foda do Saturday Night Live, 80, 90 e algumas chegaram no 2000 ali. Né? Então tem a Maya Rudolph, tem a Tina Fey, tem a Rachel Dratch, tem a Anna Geister, tem a Paula Pell, que tem personagens clássicos. Icônicos, assim, tu começa o filme, na verdade, pra mim tem até uma dificuldade no começo do filme de desvirtuar a cara dela daqueles personagens, mas depois eu compro, sabe? Mas, tipo, olhar a Rachel lá como uma mulher casada, que vai fazer 50 anos, tipo, dá um bug no meu cérebro, assim. Todas são mulheres icônicas da comédia americana, inclusive tem um especial em que todas elas participam juntas, que eu assisti no computador do Felipe Cruz. Então, assim, eu não sei onde veio esse especial. Então procurem o Felipe Cruz e assistam. E ele vai disponibilizar isso, aquela louca. Ele vai postar no Papel Pop. Mentira, não vai. Mas joguem, é um especial com as mulheres, tem várias sketches delas famosas e elas refazem algumas dessas sketches. Vale muito a pena. Bom, mas voltando ao filme. Nesse filme, todas elas são amigas e elas vão comemorar o aniversário de 50 anos da personagem da Rachel Dratch. A Rachel Dratch tem uma personagem do Saturday Night Live que eu amo, que é a Debbie Downer. É um dos melhores. Isso vocês conseguem achar, Debbie Downer, que é a pessoa que acha tudo ruim. Assistam depois. E aí elas vão comemorar os 50 anos da personagem da Rachel lá em Napa, aquele lugar de vinhos lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Isso. E a Amy Poehler é quem organizou essa viagem. Elas são super amigas, elas se conheceram numa pizzaria quando eram muito jovens e mantiveram essa amizade aí por 30 anos. E aí, o que acontece? A gente, em grandes amizades, às vezes um vai para um lado, outro vai para o outro. Elas têm intimidade, se falam no telefone, mas elas não passam, sei lá, um fim de semana juntas o tempo Brother, todo. Pois é. Né? E aí o que acontece com muitas pessoas, né? A gente tem amigos que a gente tá ali no grupo do WhatsApp, cada um... O tempo vai passar, foram colegas de colégio, de faculdade, cada um vai para um canto e tal. Ninguém mais fica tanto tempo junto, né? E aí, elas vão para essa viagem e o que acontece é... Tudo. Acontece tudo. E aí, por que eu lembrei do episódio de críticas? Porque são pessoas que têm muita intimidade e durante o filme a gente vai perceber que a totalidade das personagens deixa de dizer coisas para aquelas pessoas que elas amam no receio de fazer críticas e todas elas deixam de fazer críticas e apontar coisas que estão acontecendo na vida das amigas por receio de magoá-las. Obviamente o filme vai caminhar por um momento em que elas vão resolver essa questão. Mas eu achei muito interessante porque traz esse aspecto que é o de... Pô, às vezes eu tenho medo de falar alguma coisa para um amigo meu, porque eu não sei como ele vai receber, ou eu tenho medo de falar uma coisa sobre mim para um amigo, porque eu tenho medo do que ele vai criticar. Sim. Mas na verdade é que nas grandes amizades... Isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso então, é o mais legal, na verdade. Né? Então assim... Ali, do fundo do coração, critique e seja criticado, porque a gente cresce nas críticas também, né? Você falou no começo do programa, tem um mix com a minha, né? Porque a Brené faz uma participação. E aí tem uma participação, elas amam a Brené Brown, Brené ou Brené? Brené. Elas amam a Brené Brown e quando elas chegam, o primeiro lugar que elas vão quando elas chegam na Califórnia, a Brené Brown tá lá e elas vão lá bêbadas falar com ela. Foi lançado no mesmo dia os dois especiais. Gente, é muito legal. Eu já tô falando eu assisti há 2 dias, eu tô falando pra todo mundo assistir. Vale muito a pena. Espero que vocês gostem. Uma vibe meio missão madrinha de casamento, assim, sim, né? Aí a estreia da Amy Poehler na direção é maravilhosa, né? Eu tenho uma cena que eu amo, que as duas estão tomando vinho assim, caminhando. Ela, nossa, esse aqui eu amei. Qual é o nome desse aqui? Ela, vinho branco. E o cara dando um monte, que sabor você tá sentindo? E aí a Tina Não tem respostas erradas. E ela fala,
Acho que eu tô sentindo um framboesa. Não, essa resposta tá errada. E aí a Tina Fey é a dona da casa que elas vão ficar. Tem o Jason Schwartzman, que é o cara que tá cozinhando uma paella infinita, né? que é o motorista. Então vai ser super legal. Espero que vocês gostem, tá? É diver. Temos? Aceitamos críticas sobre esse programa, gente. Sim, e sobre todos os outros também. Claro. Tô muito feliz de ver pessoas chegando por outros programas, começando por gestão, muita gente começando por gestão do tempo. Muito legal Muita mesmo. gente começando por ansiedade, então sejam bem-vindos. Contem do nosso podcast pros seus amigos. Piramidem. Aliás, minha cunhada Agatha, um beijo. Piramidou no trabalho a gente, já está o trabalho todo ouvindo. Adoro! Tá? Uma boa semana pra vocês. Bora, gente. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo, obrigada. Beijo. Tchau. Você ouviu o podcast Estamos Bem. Siga a gente nas redes sociais. No Instagram, podcast Estamos Bem. No Twitter, Estamos Bem Pod. Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa, abrir seu coração? Escreva pra gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.